Oi, turma, tudo bem com vocês? Boa noite. Mais uma aula, nossa terceira aula. Vamos estar finalizando, a nossa apostila. Hoje nós vamos estar falando de dois assuntos muito interessantes, Interessante que é o projeto político pedagógico. Para quem não sabe, é o famoso PPP, tá bom? E sobre também a avaliação a serviço da aprendizagem. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula. Pegaram a apostila? Estou lá no finalzinho da apostila, na página 6, tá bom? Vamos lá. Todo trabalho educativo deve ser pautado em um planejamento reflexo, pois planejar e buscar ações para atingir o que foi planejado implica basicamente dividir sobre o que pretendemos realizar, o que vamos fazer, como fazer, para que fazer, o que vamos e como devemos analisar a situação a fim de verificar se o que pretendemos foi atingido. O que é isso, professora? Vocês têm um tema gerador, onde será desenvolvido dentro da escola e envolvendo todos, comunidade, escola, professores, alunos, todos dentro desse projeto, desse tema gerador, onde vai trazer, turma, com que esse aluno ele venha ver uma visão de mundo mais abrangente, tá bom? Não só aquele mundinho dele ali, dentro daquela comunidade, e sim fora dela também. Continuando. Dessa forma, é importante que todo planejamento seja feito a partir do projeto político pedagógico, pois ele é a própria organização do trabalho a ser desenvolvido na escola. Foi o que eu já falei para vocês. O projeto, político-pedagógico, ele vem trazendo várias organizações e é onde você, professor, junto com a comunidade, os outros professores das outras disciplinas, direção, enfim, todos colocando em prática. Continuando lá na página 7. Projeto político-pedagógico é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, tá bom? Sistematizada, orgânica e o que é essencial, participativa. É o que eu já falei para vocês, é onde eles vão ver o mundo, o tema gerador que vocês estão trazendo dentro desse projeto e vão ver o mundo fora da escola com outra visão. E dentro dele, desse projeto, onde vem ter a participação de todos. Continuando. A elaboração desse documento é fundamental para o bom andamento da escola, pois pode ajudar a equipe pedagógica, professores e comunidade a buscar ações para transformar a realidade existente e provocar mudanças no interior da escola, bem como o modo de agir de todos envolvidos nesse processo. Quando a gente traz um tema importantíssimo, onde eles não estão acostumados, isso traz com que eles mesmos, professores, alunos, comunidade, pensem no seu agir dentro da comunidade, dentro da escola, como fora dela, e leva para a vida toda. Agora, turma, eu tô lá na página 7 no final, falando com vocês sobre a avaliação a serviço da aprendizagem. Vamos lá?
A avaliação é um dos componentes essenciais do planejamento de ensino, sendo ela determinante para o processo educativo. Ao se pensar em avaliação, devemos pensar em um instrumento como um meio de diagnóstico. Opa, como assim, professora? Turma, calma aí que eu vou continuar, mas eu vou falar para vocês o seguinte. A avaliação não é somente teste e prova. Você está avaliando desde a hora que o seu aluno chega na escola, na sua sala de aula, como quando vai embora também. E você vai ver se o seu aluno está com dificuldade de aprendizagem, se seu aluno conseguiu alcançar o seu objetivo daquela aula, daquela matéria. E é bom também, turma, ao final de cada aula de vocês se autoavaliem. Porque a educação é assim. Vocês estão sendo avaliados e observados o tempo inteiro, tá bom? E nós se autoavaliarmos vai trazer com que cada aula seja um sucesso ou venha, opa, meu aluno não conseguiu alcançar aquele meu objetivo, o que eu posso melhorar? E assim vocês vão ser professores de excelência. Continuando. Diagnóstico de investigação do processo ensino-aprendizagem, que eu já falei para vocês. Sendo assim, ela assume uma dimensão formadora, contribuindo para o desenvolvimento do aluno e, ao mesmo tempo, permite ao professor verificar sua prática pedagógica. Eu já falei isso para vocês. O seu aluno está com aquela dificuldade? Vamos ver outra maneira com que ele resolva aquela dificuldade, né? E como você, professor, pode se autoavaliar? Como você, professor, está aplicando? Será que o jeito que eu estou ensinando o meu aluno, eu consigo? Vou mudar minha maneira? Não vou? Isso é autoavaliação própria, profissional. Continuando. A avaliação deve possibilitar o trabalho como um novo, numa dimensão criadora e criativa, que envolva o ensino e a aprendizagem. O tempo inteiro, vamos fazer jogos, vamos sair desse teste e prova, por enquanto. Vamos traçar outras estratégias com que o seu aluno possa colocar aquela aprendizagem dele adquirida através do seu conhecimento para fora, tá bom? Continuando lá no outro parágrafo, que eu grifei um assunto bem importante que diz assim: a avaliação deve servir para acompanhar o desempenho no presente, orientar as possibilidades de desempenho no futuro e mudar as práticas insuficientes, apontando novos caminhos para superar problemas e fazer emergir novas práticas educativas. É isso que eu falei para vocês. A avaliação, ela sim, você, professor, tem que ensinar, pedir na prova, ou num jogo, ou numa atividade que possa ter o ato avaliativo, né? Aquilo que você está ensinando. Não peça para o seu aluno aquilo que você não ensinou, porque aí você está fugindo do seu planejamento e não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Voltando. No próximo parágrafo diz assim: Zabala diz que, basicamente, a avaliação é considerada como um instrumento sancionador e qualificador, em que o sujeito da avaliação é o aluno, e somente o aluno, e o objeto da avaliação são as aprendizagens realizadas segundo certos objetivos mínimos para todos. Gente, a aprendizagem, você está aprendendo e seu aluno está aprendendo. Por que eu estou aprendendo, professora?
Professor não sabe tudo. O seu aluno tem riquíssimas avaliações trazidas do seu cotidiano. A aprendizagem dele através do cotidiano escolar fora traz com que o seu aluno reflita e aprenda com maior facilidade. Ok? Vamos lá? A avaliação da aprendizagem escolar para o educando é apenas uma ameaça. O aluno, turma, ele às vezes fica com medo. Ai, amanhã eu tenho um teste. Ai, eu tenho que estudar isso. Ai, amanhã eu tenho prova. Ai, a professora mandou estudar isso. Vamos tentar fazer com que a avaliação seja de uma forma prazerosa, não somente de nota, e sim trazer com que ele se sinta bem e seguro. E quem vai trazer essa segurança? Você, professor. Isto porque, para ele, os objetivos a serem alcançados não ficam claros. E isso faz com que não se preocupe com a essência do conteúdo, e sim com a mera resolução das atividades mecânicas, sem relacionar com o contexto do seu dia a dia. Já falei isso para vocês. Continuando, o processo de avaliação tem como princípio norteador a verificação dos conhecimentos, adquiridos pelo seu aluno, que possibilitem o educando compreender o mundo onde ele vive, apropriar-se de informações como estudar, pensar, refletir e dirigir suas ações são necessárias e impostas no contexto histórico da humanidade. E assim, a prática pedagógica do professor precisa contribuir para essa formação. O aluno, ele aprende, ele vai sair da sua sala de aula e vai colocar em prática, turma, o que ele adquiriu, de uma forma com que ele tire, isso, trazendo com que ele reflita nas suas ações, no seu modo de pensar, como agir. Vamos lá. Portanto, para que isso possa ser capaz, é importante que no momento de avaliar, os instrumentos, os critérios estejam bem definidos para avaliar os conteúdos estudados, possibilitando ao educando ficar mais seguro e confiante daquilo que está buscando ou construindo. Já expliquei para vocês. Diante dessas circunstâncias, Lucchesi afirma que o ato de avaliar é a forma de investigar o resultado que se espera, e o instrumento de avaliação deve conter sistematizado tudo que foi ensinado para o estudante e não pode ter perguntas aleatórias. É o que eu já falei para vocês anteriormente. Vocês vão cobrar nas avaliações dos seus alunos aquilo que ele aprendeu. Não coloque aquilo que ele não aprendeu. Compreendemos que a avaliação não deve servir apenas para qualificar o aluno, mas sim um instrumento que visa contribuir para a compreensão das dificuldades de aprendizagem que os mesmos apresentam. A avaliação está ali. Para o quê? Para trazer com que ele coloque a dificuldade dele para fora ou conhecimento adquirido através dos seus estudos, através do conhecimento de vocês passado para esse aluno. A escola não deve ser apenas o lugar onde forma o indivíduo para o trabalho, mas sim deve trabalhar de forma que acentue no aluno o valor do estudo e promova-o na sua totalidade. A escola mostra para o aluno que ele é capaz de vencer
Se ele tiver o estudo, ele vai vencer cada vez mais, pular barreiras, né, e adquirir novos conhecimentos. Freire diz: ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Nesse contexto, entendemos que a prática educativa de você, professor, deve partir sempre do ponto de vista da necessidade do educando. Lá na página 9 diz assim, turma: dessa forma, a avaliação passa a exigir do professor uma relação epistemológica com o aluno, uma conexão entendida com reflexão aprofundada a respeito das formas como se dá a compreensão do educando sobre o objetivo do conhecimento, do conhecimento adquirido, tá? E ainda mais abaixo diz assim: é preciso que o mesmo tenha o comprometimento sobre o entendimento das causas dos problemas e faz uma reorganização do trabalho pedagógico. O que é isso? O professor ter o seu compromisso no ensinar o seu aluno e buscar, né, estratégias, né, de forma de avaliar, de ver o seu aluno, e seu aluno ter o comprometimento, né, o compromisso de estudar e trazer as suas dúvidas para a sala de aula, tá bom? O processo de avaliação deve ser de uma forma contínua, uma vez que no dia a dia que o aluno vai construindo seu conhecimento, foi isso que eu já falei para vocês, e desenvolver seu conhecimento, porque no acompanhamento diário do desenvolvimento, o aluno que percebe os quais aspectos e quando se faz necessário a intervenção do professor para os ajustes na aprendizagem. É o que eu já falei para vocês, turma. É aqui o aluno traz a dúvida e vocês tentam esclarecer. O aluno não conseguiu? Muda a maneira de esclarecimento para que ele venha ter a sua dúvida clara, né? Que venha alcançar a sua dúvida. Lucchesi, turma, ele traz pra gente, né, 3 passos para uma boa avaliação. Primeiro, saber o nível de desenvolvimento do seu aluno. Qual é o nível? Será que eu estou falando legal com o meu aluno? Comparar essa informação com aquilo que é necessário no processo educativo. Será que eu estou ensinando e meu aluno está compreendendo? Será que eu estou falando de acordo com a idade dele? Estou sendo clara? Tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados, ou seja, só se deve avaliar aquilo que foi ensinado. Falei isso para vocês anteriormente. Lá na página 10 tem um subtítulo assim: como apresentar os resultados. Como assim, professora? Você, professor, deve observar, anotar, replanejar, envolver todos os alunos nas atividades em classe, fazer uma avaliação precisa e abrangente. E agora, o que fazer com esses resultados? Segundo os especialistas, a avaliação interessa 4 públicos. O aluno tem o direito de conhecer o próprio processo de aprendizagem para se empenhar na superação das suas necessidades. O aluno está com dificuldade, ele vai aprender e ele vai se superar essa aprendizagem. Os pais corresponsáveis pela educação dos seus filhos.
O professor que precisa constante avaliar sua própria prática em sala de aula. E a equipe docente que deve garantir continuidade e coerência no percurso escolar para todos os estudantes. Bom, turma, espero que eu tenha sido clara para vocês nas nossas aulas, que vocês tenham adquirido conhecimentos riquíssimos, que eu tenha plantado uma sementinha no coraçãozinho de vocês para vocês levarem a educação para a vida, tá bom? Semana que vem é a nossa prova e a entrega de trabalho. Turma, façam um trabalho, porque é de suma importância com a nota da prova, tá bom? Vai juntar com a nota da prova. Beijos, fiquem com Deus e se cuidem.